Sejam bem-vindos ao Mad Nelson nessa quinta-feira maravilhosa. Vamos falar hoje sobre Overwatch, sobre a série da história do WoW e Tree of Savior. Pessoal, também gostaria de falar um negócio pra vocês. Por favor, fiquem até o final do vídeo. Eu tenho uma pergunta extremamente importante pra fazer em relação à história do WoW. Então, qualquer coisa também pula o vídeo, vai até lá, pelo menos pra vocês responderem essa pergunta pra mim. É sério, é muito importante e vai decidir o ritmo do canal. Tree of Savior nesse dia 10 agora ficou free to play e open beta para todos, não apenas o pessoal que comprou. Como alguns já sabem, apenas algumas pessoas tinham acesso ao Tree of Savior, isso porque elas compraram o pack para conseguir jogar antes, ou seja, você era um founder. Agora qualquer um pode jogar Tree of Savior e um jogo bem interessante, mas é um jogo um pouquinho pay to win. Tem algumas coisas ali que ainda estão sendo ajustadas, e principalmente porque é um beta. Espero eu que até o final do beta muita coisa tenha mudado. Para vocês terem noção, eles estão bem atentos agora à comunidade, primeiro porque antes você não podia nem sequer dar trade se você não tivesse token, ou seja, se você não fosse premium. Agora você pode dar trade, mas você tem uma restrição. Você não pode pegar aquele item que ela deu trade e trocar novamente ou vender aquele item. Entre outras restrições para conseguir acabar com o pessoal de venda de gold. O grande problema é que isso afeta diretamente as pessoas que não são e afeta, na verdade, mais as pessoas que não são do que os gold sellers. Então a equipe está verificando quais são as melhores alternativas para que isso não aconteça, para que as pessoas tenham uma boa gameplay sem afetar os free players. De uma forma ou de outra, é possível sim comprar todos os itens de premium dentro do jogo com moeda do jogo. E pelo que eu vi, é bastante fácil de farmar o dinheiro necessário para você se tornar premium por 30 dias. Então, pode ser pay to win para algumas pessoas, para outras não. Na minha opinião, é assim um pouco de pay to win, porque de uma forma ou de outra, alguém teve que ter comprado aquilo que eles chamam de token, para que você seja premium por um mês. O jogo em si é um sucessor espiritual do Ragnarok, é um jogo de qualidade, porém tem diversos bugs e problemas. O primeiro deles é a falta de otimização do jogo. O jogo trava demais, demais mesmo. Eu tenho um computador extremamente poderoso e mesmo assim, eu andando nas cidades, eu andando às vezes nos mapas mesmo, começo a travar loucamente e eu não sei o porquê. Pessoas com cada vez computadores mais poderosos continuam travando e não há uma explicação e eles não conseguem resolver isso. Parece também que não há interesse em resolverem isso, não pelo menos por enquanto. O outro fator é o lag em relação aos brasileiros e aos servidores deles mesmos. Alguns servidores às vezes apresentam um fator de lag muito alto, então às vezes torna-se até difícil de jogar, fazer quests e etc. Mas eu joguei tanto no início do Open Beta para o pessoal que comprou, ou seja, os founders, quanto para o pessoal agora que é Open Beta geral. No início sempre tiveram lags e problemas em alguns mapas, porque parece que cada mapa tem um servidor diferente ou uma partição na máquina. Então alguns mapas ficavam extremamente lerdos, eu não conseguia fazer algumas quests, os personagens não me respondiam, mas em geral eles também parecem ter um tipo de seleção de servidor, onde na verdade o combate não fica lagado, o combate continua ok, mas a interação entre personagens e entre NPCs fica lagada. De uma forma ou de outra dá para jogar o jogo tranquilamente, um pouquinho de estresse, mas é o início apenas. Daqui a pouco, alguns dias depois, quando a população estabilizar, o número de pessoas que está acessando aquele servidor, o jogo fica rodando tranquilamente com um MS razoável para o Brasil em relação a ter um servidor lá fora. O jogo é bem interessante, contém praticamente 80 classes, isso porque são classes feitas com combinações de outras classes. Tem um sistema bem interessante, similar ao Ragnarok, onde você upa o personagem e upa a sua classe, e você troca de classe cada vez que você upa 15 níveis, e é um jogo muito bom para você jogar com amigos, mas é um jogo talvez que sem amigos torne-se um pouquinho maçante, porque é um jogo totalmente de grinding. Por mais que você faça todas as quests, por mais que você tenha muitas quests dentro do jogo, e se você quiser consegue evoluir sim, sem fazer grinding tecnicamente, é um grind de uma forma ou de outra, porque as quests são kill quests. Porém, mesmo sendo kill quests, algumas delas são umas variáveis bem interessantes e elas te dão algumas alternativas que você nunca imaginaria que você teria que fazer dentro de um jogo desse porte, principalmente sendo um jogo coreano. De uma forma ou de outra, é um jogo muito maneiro, espero que vocês deem uma olhada nesse jogo, ele vale a pena, baixa, ele é bem pequenininho, não custa nada, principalmente para aquelas pessoas que gostam muito de Ragnarok. Esse jogo é uma excelente alternativa enquanto a gente espera aí pela Legion, se vocês estiverem um pouco cansados de Warlords of Draenor. Outro jogo que também falamos de Open Beta, mas porque terminou o Open Beta minúsculo, foi o Overwatch. O jogo é extremamente interessante, principalmente para aquela galera que jogou Team Fortress como eu, Team Fortress 2 no caso. É muito bacana, é também um sucessor espiritual de outro jogo e eu gostaria muito de poder ver esse jogo free to play, porque é um jogo que praticamente gerou uma comunidade sensacional. Um grande problema é o custo que é você comprar esse jogo. Custa em média R$130, R$140 por conta da conversão. É um absurdo para os padrões brasileiros, inclusive para outros países também.
Acho eu que as pessoas que compraram esse jogo no Brasil vão estar limitadas a uma comunidade muito pequena por conta da aquisição desse jogo. Mas não tenho praticamente nada a reclamar do jogo, é um jogo extremamente interessante, o balanceio das classes é interessante, porém tem as suas coisinhas que tem que ser revistas, mas em geral é uma experiência sensacional, principalmente se você joga com amigos, porque cara, é muito divertido jogar com uma galera e fazer um time fechado. É um jogo que precisa de equipe para você conseguir ganhar, então pode ser que se você esteja jogando sozinho você não experimente totalmente o que o jogo é, mas é muito, muito bom, principalmente por se tratar de um jogo da Blizzard, então sabemos que a qualidade do jogo e a atenção aos detalhes é enorme, principalmente na otimização. Amigos meus que têm computadores extremamente inferiores à atualidade, eles conseguem jogar o jogo sem travar em momento algum. Eu consigo jogar no Ultra do Ultra, você tem Ultra e depois você tem uma outra opção acima do Ultra e cara, não trava, eu continuo com 70 FPS fixos. É sensacional a otimização do Overwatch. O que eu acho que a Blizzard não entendeu é que eles ganhariam muito mais na microtransação dentro do Overwatch do que eles ganhariam com a compra e venda desse produto. Se eles abrem isso para o público free to play, eles teriam um jogo nas mãos que eles poderiam rivalizar em número de pessoas com League of Legends, com certeza, porque é um jogo FPS, muita gente gosta de FPS e é um FPS extremamente bem feito, com uma pegada de League of Legends, porque você tem personagens divertidos, você tem personagens cativantes, a experiência de jogo é muito bacana, quando você joga com amigos o jogo fica 30, 40 vezes mais divertido, então eles têm tudo na mão para conseguirem ter um grande competidor do League of Legends em termos de eSport, porque o jogo serve como um esporte perfeitamente, encaixa maravilhosamente nesse cenário, mas eles estão limitando a quantidade de pessoas que vão jogar, porque nem todos têm R$140 praticamente para conseguir pagar em um jogo que talvez nunca nem sequer tenha testado, porque muitas pessoas nem sabiam do Open Beta do Overwatch. Eles fizeram uma campanha tão mal feita que algumas pessoas só souberam do Open Beta do Overwatch no último dia, e eles tiveram que estender até as 2 horas do dia 10, e na verdade era para ter fechado no dia 9. O Open Beta também durou apenas 5 dias, então algumas pessoas estavam viajando e não puderam jogar o jogo, não fazem a mínima ideia de como é que aquele jogo funciona. A minha opinião é clara, acho que eles deveriam abrir esse jogo pro público, deixar a galera entrar, se beneficiarem das microtransações igual o League of Legends faz, com skins, com outras coisas bem interessantes que tem no jogo, sistema de caixas bem parecido ao CSGO, então eles têm tudo na mão para deixar esse jogo free to play. Eu não faço ideia de quem do marketing da Blizzard resolveu botar isso pago, não faço a mínima ideia do porquê, mas de uma forma ou de outra, se você está disposto a pagar pelo jogo, eu posso te garantir que é um jogo que vai te oferecer muita gameplay, por mais que o jogo seja repetitivo, ele fica circulando entre modos de jogo, você praticamente não tem como escolher o modo de jogo, você escolhe o jogo rápido, entra ali, a equipe é formada na hora, você joga aquela partida, depois troca, é muito dinâmico, as partidas demoram um pouco, mas são bem intensas, então na minha opinião até vale a pena o dinheiro, mas eu, por exemplo, não tenho atualmente a grana para comprar, então eu vou esperar para que baixe o valor ou até que eu tenha o dinheiro. E eu não sei há quanto tempo isso vai demorar. Provavelmente a galera que comprou vai se ver prejudicada. Algumas pessoas até falaram, não, é sacanagem, muita pessoa comprou, não pode fazer isso agora e deixar ele free to play. Mas essas pessoas que compraram, inclusive, elas vão ser prejudicadas. A comunidade desse jogo vai ser pequena em relação ao que ela poderia ser. E como o jogo tem um forte endgame de ranked, as pessoas vão se ver limitadas a um pequeno número. Acho eu que eles poderiam botar sim pago, mas fosse algo comparado ao CSGO. R$25, R$30, algo do gênero. Algo que tivesse condizente com a realidade brasileira, principalmente para o Brasil que adorou o jogo, os brasileiros amaram o jogo e nesse ponto a Blizzard pecou. Agora vamos falar sobre a história do Warcraft, a série que o pessoal daqui do canal mais gosta. Pessoal, tô tentando fazer com que esse vídeo saia amanhã, mas acho que não vou conseguir. Primeiro, por quê? É um dos maiores vídeos da história do Warcraft que eu já fiz. Ele vai se focar em uma coisa que vocês talvez nem sequer estejam cientes que existe dentro do mundo do Warcraft. Eu vou focar em Ankiraj. Antes de eu entrar no portal, 2 eventos grandes aconteceram e esses eventos são importantes para mais tarde. Então eu vou falar sobre Ankiraj, sobre a guerra que rolou ali, sobre a abertura dos portões de Ankiraj. Algumas pessoas nunca conseguiram sequer vivenciar isso. Eu vou trazer a história, vou explicar, até porque ela fala sobre os dragões, eu preciso falar sobre isso antes de sequer abrir o portal e entrar para a Terra-Além. Então vai ser não só um dos maiores vídeos de história do Warcraft, como um dos mais complexos e mais bem trabalhados. O problema é que isso também significa que vai demorar para sair e vocês não aguentam mais esperar, eu sei, mas é por uma boa causa, fiquem tranquilos, o roteiro já está escrito, inclusive eu vou ler um trecho aqui para vocês de como está ficando o roteiro, preste atenção aí agora.
Em meio aos soldados inquietos havia uma elfa noturna absorta em pensamentos. Nos olhos de seus iguais ela era admirada, até mesmo reverenciada. Já outros representantes de todas as raças do mundo conhecido viam-no cada qual com os próprios preconceitos. Afinal, as desavenças entre elfos noturnos e outras raças, tais como Trolls e Taurens, datavam de séculos. Mas independentemente das afiliações, todos que haviam vindo lutar naquele dia compartilhavam um sentimento perante a elfa: respeito. Shiromar era como o sol, impassível, irredutível e indômita. Tais qualidades haviam-na servido bem nos últimos meses, provendo-lhes força para prosseguir quando tudo parecia perdido, quando a missão lhe parecia interminável, enquanto os companheiros desistiam. E aí, pessoal, gostaram? Esse é um trecho, na verdade, que está no site do World of Warcraft, nem sequer é meu. Eu, claro, vou modificar grande parte daquele texto em geral, porque é um texto grande, mas é um texto que, na verdade, ele explica sobre a Guerra das Areias Cambiantes, ou seja, é a guerra que deu origem, data de mais de 1000 anos atrás, e depois ela retorna com o aparecimento dos Kirages. Eu vou trazer também vozes pra cá, eu vou também tentar trazer vozes, eu gostaria de arranjar uma voz feminina, inclusive eu tô tentando fazer isso em um estúdio profissional, mas acredito eu que não vou conseguir, pelo menos para esse vídeo, e talvez para os próximos vídeos eu consiga. Agora eu queria fazer uma pergunta extremamente importante para vocês, tá? E eu vou terminar esse vídeo com essa pergunta. É o seguinte: os vídeos de história do Warcraft, todos eles têm imagens, onde eu faço praticamente a história ter um pouquinho de vida em relação à imagem, e elas sempre são condizentes com o que eu estou falando. O problema é que os vídeos demoram demais para sair por conta, na verdade, dessas imagens. Elas são extremamente difíceis de arranjar, algumas vezes eu tenho que, inclusive, desenhá-las. Então, assim, eu pergunto para vocês, essas imagens realmente são importantes na opinião de vocês? Porque se elas não são importantes, eu conseguiria toda sexta-feira, ou então até com mais frequência do que apenas uma vez por semana, tá trazendo outros vídeos de outras lores. Se não for importante a imagem, eu boto simplesmente alguma coisa aparecendo no fundo, como se fosse um pergaminho, alguma coisa com o que está escrito, assim como faz parecido o LoL do BR, quando lê a lore dos personagens. Então eu vou poder trazer muito mais rapidamente lores faladas para vocês. Claro, não seria um vídeo de história do Warcraft, talvez de repente, depois que eu terminasse toda a lore falada, eu traria os vídeos com as imagens, mas com mais calma, e assim eu poderia estar trazendo várias outras lores além da história principal. Eu poderia estar falando sobre a lore dos outros personagens, como terminar a lore do Illidan, terminar a lore das Sylvanas, iniciar do Troll, iniciar de outros personagens que também estão para vir agora nesse novo filme que vai lançar do Warcraft. Então eu pergunto para vocês, vocês gostariam de ver essas lores em formato apenas de áudio, com pouco apelo visual? Se vocês quiserem, eu consigo trazer isso rapidamente para vocês. Mas se vocês acham que é essencial o visual, cara, então eu vou demorar mais para trazer os vídeos, mas eles vão continuar no mesmo formato em que eles estão. Então aí tá a pergunta: é importante ou não as imagens? Vocês querem ou não que continue no mesmo formato? Ou vocês preferem a agilidade e que eu traga mais coisas, mas sem o formato visual que os vídeos possuem atualmente? Então comenta aí embaixo, pessoal. É importante que vocês falem isso para mim, porque assim eu vou poder ditar o meu ritmo dentro do canal e talvez trazer até muita coisa que vocês estão à espera já que eu traga e que até agora eu não trouxe praticamente nada em relação, principalmente a personagens. O Lore Fatos é mais ou menos o que eu tô pensando, mas ainda assim o Lore Fatos eu trago algumas imagens, mas são imagens aleatórias sobre o assunto que eu falo. Então de repente eu faria algo bem parecido ao Lore Fatos, mas com as lores oficiais. E eu lendo também muita coisa que tá no site da Blizzard para vocês, tentando arranjar pessoas para fazer a interpretação, porque se só se tratar de voz, é claro que eu vou melhorar muito mais a questão da voz. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e estarem acompanhando o canal. Quem ainda não acompanha o canal, se inscreve, porque vai ter mais coisa. Não esqueça também de ir lá no vídeo do Game of Thrones para comentar alguma coisa que vocês querem que eu responda, porque eu vou fazer amanhã o perguntas e respostas. Também acessem esse vídeo, porque vocês vão perguntar nesse outro vídeo e eu vou responder na semana que vem, porque tá cada vez mais difícil eu conseguir responder vocês pelos comentários. Mas eu jamais vou abandonar a comunidade e jamais vou deixar de responder vocês, tá bom? Então é isso aí, eu vou terminar o vídeo aqui. Tá na minha hora. Fui!